Hoje ainda, que é a parte da introdução desse tema, eu vou falar porque que eu pensei no criando, né? E a ideia de estar fazendo ainda, né? Ou sempre fazendo em continuidade. Mas falar sobre criação de filhos é um campo minado. É um campo minado principalmente quando, primeiro, se vai falar de filhos, alguém que vai falar sobre criação de filhos que conhece o filho de todos vocês. Né? É um campo minado por isso, porque aí quando a gente começa a falar, fica assim, parecendo que o pastor está falando para mim, né? E quando você tiver essa sensação, saiba que talvez seja mesmo, né? Ele conhecendo e sabendo que é isso, talvez seja por isso mesmo que ele está falando. É um campo minado também, porque tem aquele negócio, né, de não toque no meu filho, não fale do meu filho, fale de mim, mas não fale do meu filho, né? E isso se constitui também uma grande dificuldade. Né? Tem um filme que está na Netflix chamado Tiozões. E esse filme aborda um pouco sobre criação de filhos e amigos que entram em conflitos quando um vai querer corrigir o filho do outro. Então, falar sobre criação de filhos, a gente está diante de um campo minado. Nossos estudos aqui vão se basear principalmente no que o pastor Renato Vaz ensinou, no livro Sua Família Pode Ser Mais Feliz, também no livro dele, 12 Maneiras para Expulsar o Seu Filho da Igreja, e ainda no livro dele, O Seu Filho Pode Ser Mais Feliz. Além destes, tem um livro aqui da Igreja Adventista, a casa publicadora dele é da Igreja Adventista, chamado Esperança para a Família. Também eu vou levar em consideração esse livro. E mais uma vez da publicação do pastor Renato Vagens no livro namoro.com. Né? Então, os estudos serão fortemente baseados nesses livros, no que eles ensinaram falando sobre isso, mas também, é claro, a análise do livro à luz das Escrituras. Tá? É nesse sentido. Então, se constitui um campo minado, porque tem essa autoproteção em cima dos nossos filhos, nós temos. Se constitui um campo minado, porque muitas vezes a gente não quer que ninguém fale, diz que o pai sou eu que corrijo e tal, né? Se constitui um campo minado também, uma grande dificuldade, hoje na sociedade pós-moderna que nós vivemos. A sociedade pós-moderna, entre outras coisas, ela não aceita uma verdade. A sociedade pós-moderna não aceita uma verdade. Então, na sociedade que nós estamos vivendo hoje, não existe assim um jeito certo de fazer. Então, a maioria de nós aqui tem um para mim, eu acho, e a maioria de nós aqui tem não, esse aqui é o meu jeito. Aqui é assim, né? O meu jeitinho, é o meu jeitinho. Na sociedade pós-moderna, é esse argumento sempre, né? Meu jeitinho, minha forma, do jeito que eu vou fazer. Não aceita uma verdade, não aceita, essa sociedade, além de não aceitar uma só verdade, não aceita a repreensão. Tu cuida do teu, que eu cuido do meu, né? É desse jeito aqui e pronto. Só que se essa sociedade fosse boa, nós não estaríamos com o número de presídios superlotados e sem vagas, os abrigos superlotados e sem vagas, as medidas protetivas, medidas socioeducativas, que uma é para criança e outra é para adolescente, estourando cada vez mais, com necessidade de criar leis para proteger coisas, isso não acontece. Não teríamos a quantidade de abusos sofridos no meio das famílias, desestruturas e etc. Né? Se isso fosse verdade. Então, essa sociedade pós-moderna, ela não é boa, não tem caminhado para algo bom, e isso tem modificado as formas de relação,
modificado muitas coisas. Então, eu não tenho dúvida que estou diante de um campo minado, eu não tenho dúvida que estou diante de dificuldades impostas por esta sociedade, e outra coisa também, que estou diante de algo que não é uma ciência exata. Faça isso e pronto, como a receita de um bolo. Como às vezes os pais se enganam dizendo assim, mas eu criei os dois igualzinho, como é que ficou assim? Esse foi o erro, porque você criou igualzinho duas pessoas diferentes, né? Então é um erro grave. Então não tem uma receita de bolo para resolver isso. Merece destaque ainda que eu costumo falar e repito, todo monstro tem um pai e uma mãe, viu? Todo monstro tem um pai, alguém que criou aquele monstro. Alguém criou, mas não veio do nada. E isso aqui tem muito pano para manga para a gente discutir sobre muitas coisas, mas às vezes a má criação quer ser atribuída ao sangue do avô que puxou, que era não sei o quê. Não puxa. Sangue de avô, de bisavô, não puxa mau caratismo. Não tem dado científico nenhum para afirmar isso. Não tem. Não existe dado científico para comprovar que mau caratismo se puxa pelo sangue. Não tem. Mas se adquire através de maus hábitos. É isso. Se você falar português, os seus pais falam português, seus avós falam português, e se o seu filho for criado num ambiente que fala inglês, ele vai aprender a falar inglês. Mas não vai puxar do sangue não. Se você gostar de comer, por exemplo, eu adquiri diabetes do tipo 2 por maus hábitos alimentares. Se eu adquiri diabetes do tipo 2, geneticamente as minhas filhas não têm nenhuma ligação de terem diabetes, nenhuma. Porque eu adquiri. Mas elas podem ter pelo quê? O mau hábito que eu ensinei elas. Entendeu? Entendeu que algumas coisas não são genéticas? Algumas coisas são adquiridas pelo mau hábito. E não pelo que puxou do sangue, que veio, que não sei o que e tal. Aí o pessoal ainda diz assim, e o pior é que só puxa coisa ruim, né? Os meus olhos verdes não puxam, o meu não sei o que, mas coisa ruim. Herdou? Cientificamente não existe isso aí. Isso não tem nenhuma comprovação científica que fale sobre isso. Nenhuma. Né? Mas tem maus hábitos aprendidos. Isso aí tem. Tá? Pensando nisso, hoje eu trago uma introdução sobre esse assunto e essa abordagem nesse sentido. Tá? E também destacando aos irmãos que eu tenho percebido que o caminho que nós fizemos na igreja foi um caminho que teve algumas falhas. Como assim? Eu acho que poucas vezes a gente sentou para conversar sobre como criar filhos, como o casamento, como conduzir as finanças, como a vida vocacional. Eu acho que nós pecamos em algumas coisas assim e estudamos coisas muito genéricas e não conseguimos atingir o que nós esperávamos. No filme O Conde de Monte Cristo, na hora que o padre jesuíta está preso, ele pede ajuda do futuro conde para escavar, para fugir ele de um plano que ele sairia da prisão. Aí ele falou, você me ajuda no plano? Ele ajuda. Se você me ajudar, eu te ensino
direito, filosofia, astronomia. Aí começou a falar um monte de coisa, um monte de logia. Aí o rapaz falou assim, ler e escrever? Né? Então, o padre propôs ensinar astronomia, filosofia, mas a necessidade dele era ler e escrever. Então, às vezes, nós falamos aqui sobre a união hipostática do verbo, sobre a maneira em que o cosmos do planeta girou e não sei o quê, e esquecemos de falar sobre alguns assuntos que são importantes, fundamentais para a vida e para a fé cristã. Né? Então, eu acho que a gente precisa percorrer um novo caminho. Para a gente começar, vamos ler Juízes, então. Juízes 13. Juízes 13. Do 1 ao 8. Juízes 13, do 1 ao 8. O texto diz assim, eu vou ler, tá? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse, eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado, e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e disse, um homem de Deus veio falar comigo, a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e não me disse como se chamava. Porém ele me disse, eis que você ficará grávida, e dará à luz a um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo, meu Senhor, peço que o homem de Deus, que enviastes, venha outra vez, e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Versículo 12. Então Manoá disse, quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Até aqui. Né? Aqui está falando do nascimento de Sansão. A mãe de Sansão era estéril, o seu pai Manoá serviu a Deus, estavam ali diante de Deus. E aí Deus envia um anjo, eu acredito que o próprio Deus foi lá, falou com a mulher dele, olha, você vai ter um filho, e o filho que você vai ter, da agora em diante, você já não vai mais beber isso, não vai fazer isso e tal, o menino não vai cortar o cabelo, tarará, deu toda a explicação. Aí ela pega e vai dizer para o marido, para o Manoá, olha, aconteceu isso. E o Manoá vai e ora. E o Manoá, ele ora e diz, Senhor, me diga, vem de novo e me explica, e me diga ou me instrui como eu tenho que proceder com o menino. E aí lá no versículo, do 9 ao 11, o anjo vem de novo, e o Manoá fala, Senhor, me instrua como eu tenho que proceder com o menino, o que eu devo fazer e qual vai ser a obra que ele vai fazer. Né? Então, essa é a história do nascimento do Sansão. Me chama a atenção o fato do anjo dizer à mãe do Sansão que a mãe dele não deveria comer bebida forte, que a mãe dele não deveria beber vinho. Por quê? Porque aqui nós estamos diante do voto de Nazireu. O voto de Nazireu, escrito lá em Números, era um voto que uma pessoa fazia pelo tempo determinado, e ele seria nazireu ao Senhor. O nazireu ao Senhor é alguém consagrado ao Senhor. E o seu voto indicava, entre outras coisas, não comer nada que vinha da vinha, não tocar em cadáver, não cortar o cabelo. Só que quem fazia esse voto? O votante, o Sansão. Mas o anjo mandou quem fazer o voto primeiro? A mãe. Mas o voto não era para o Sansão?
Por que o voto começou com a mãe? Porque a primeira coisa que eu trago para os meus irmãos aqui é que para criar filhos, a mudança começa nos pais. Ninguém cria filhos querendo que os filhos sejam alguma coisa. A mudança inicial é nos pais. O voto era para o Sansão, mas quem iniciou? A mãe. O voto se aplicaria ao que iria acontecer na vida do Sansão, mas a mudança já deveria acontecer na vida do pai e da mãe. Você não vai beber vinho, não vai beber nada do fermento, não vai comer nada de coisa, não vai comer nada impuro. Ele vai falar sobre isso também. E o menino não deve cortar o cabelo. Então, a mudança que seria feita no Sansão precisava começar nos pais. Por isso, para educar os filhos, precisamos voltar 30 anos e educar os pais primeiro. Se os pais não forem educados segundo o conselho bíblico, é impossível ele educar os filhos. É impossível. Por quê? Porque nós estamos aqui diante de duas questões aqui filosóficas: valores e caráter. Valor, no sentido que eu trago aqui nesse estudo, são conceitos, crenças que nós trazemos aqui para nossas vidas. Tipo, honestidade, uma família cristã, igualdade, respeito ao próximo. E isso são os valores, crenças que a gente traz ao longo da família, que se constitui. Esses valores a gente tenta passar para os nossos filhos também, de alguma maneira. Porém, o caráter, e eu trago a definição dele para esse estudo aqui, é o que somos de fato. Valor, crenças que nós trazemos no nível conceitual. E caráter, o que de fato nós somos. Por exemplo, um valor, honestidade. Honestidade e tal, nossa, beleza. Alguém liga, aí você manda seu filho, diz que eu não estou. Você está produzindo nele um caráter que honestidade é mentir. Você trouxe, o seu valor é honestidade. Seu valor é honestidade. Mas de fato geral, o caráter que você está produzindo, que você tem, é um valor de mentira. Né? Então, o seu caráter não é de uma pessoa honesta. Pode ser o seu valor, o que você diz lá. Da mesma forma que a vida cristã. O seu valor é o cristianismo. Mas domingo, no dia da ceia, você está onde? Você está produzindo o caráter nos seus filhos. Porque a mudança nos filhos começa nos pais. Eu não tenho dúvida. É por isso que o Manoá e a sua esposa, quando o anjo veio, olha, eu vou te falar aqui como vocês vão fazer com Sansão. Mas primeiro começa em vocês. A mudança começa em vocês. Ah, não, eu sou cristão, o valor da minha família é cristão, minha família toda aqui, o meu passado todo, meu bisavô era cristão, meu tataravô era cristão, não sei o quê. Mas em você não tem domínio próprio. O seu caráter é um caráter sem domínio próprio. Esse valor para o seu filho está sendo fixado como? Que ser cristão é não ter domínio próprio. É isso que está sendo passado. Não tem outro. E assim, cientificamente, os nossos filhos, eles observam mais o que nós fazemos do que ouvem o que nós falamos. Os nossos filhos observam mais o que nós fazemos do que ouvem o que nós falamos. Eles vão copiar muito mais as nossas atitudes do que reproduzir o que falamos. Muito mais. Pode interromper qualquer hora, tá? Qualquer hora. Essa questão dos filhos, quando você está falando da observação do modelo, está se referindo à criança ou à qualquer idade do filho? Isso aí é um assunto bem interessante sobre a idade, né?
Eu vou tentar hoje até citar sobre isso, mas no estudo é qualquer idade. Qualquer idade. Porque na psicologia, ele diz que a gente forma o caráter da criança até os 12 anos. Né? E tem pai, eu ia falar isso lá na frente, mas vou logo falar aqui, abrir logo o jogo aqui. Tem pai que eu ensinei. Tá, mas tu deixou de ser o pai? Tu ainda é o pai? Então até ele morrer, você é o pai. E você vai ter que continuar ensinando. A vida toda. Não, eu ensinei. Eu já mostrei o caminho. Tipo, aí eu não vou ter mais culpa agora. Você continua sendo o pai e a mãe pro resto da vida. Não tem esse negócio. Se ele vai tomar os caminhos dele, ele toma o caminho dele. Se ele vai, mas você tem que continuar ensinando, continuar falando, continuar produzindo, e eles vão continuar observando mais do que ouvindo o que a gente fala. Vão continuar. Mesmo fora da idade, mesmo em outras idades, tá? Então, o seu filho pode não fazer o que você diz, mas é muito provável que ele vai fazer o que você faz. O seu filho pode não ouvir o que você diz, mas é muito provável que ele vai fazer o que você faz. Muito provável, tá? E aí, eu preciso ter esse cuidado, porque essa mudança, ela precisa começar nos pais. E aí tem dois problemas graves ainda, agora, que é mais um problema no casamento o casamento do judeu. Ele, por exemplo, não casava com alguém que era de outro povo, porque são muito diferentes. A gente tem um negócio assim que basta ser cristão, o cara casa, né? Beleza, crente com crente. Mas às vezes é crente com crente muito diferente. Que um pensa para cá, o outro pensa para cá. E esse menino vai pensar para onde? E ainda tem pai ou mãe que diz assim, não, tu cria. Não tem esse negócio de tu cria, não. O filho é dos dois. O filho é dos dois. Não tem esse negócio. Tu cria, tu faz. A responsabilidade é tua. Não tem isso. Então, na criação de filhos, diante desse campo minado e olhando para o exemplo da criação do Sansão, o primeiro fato interessante é esse, é que para educar um filho eu preciso educar um pai, preciso mudar as atitudes de um pai. E essas mudanças, elas serão passadas de diversas maneiras, tá? Outra coisa que para mim é super interessante nesse texto ainda. A primeira é que para educar o Sansão tinha que educar o pai e a mãe. A segunda é que imediatamente, quando ele ficou sabendo que ia ter um filho, ele orou e foi pedir o quê? Instrução de Deus. Senhor, como é que eu vou criar esse menino? Ele foi pedir instrução de Deus como criar um menino. Assim que a Melissa nasceu, de vez em quando eu via umas revistas, uns livros, socorro, tem uma criança na minha cama, né? A pessoa não sabe como é que eu vou fazer agora. Aqui no momento em que o menino nem nasceu, ele recebeu a promessa que ia ter um menino. Ele, Senhor, me instrua como eu vou cuidar desse menino. Por quê? Porque assim como para educar um filho, eu preciso educar o pai e a mãe precisam saber que a responsabilidade em instruir os filhos, a responsabilidade por instruir os filhos é dos pais. Não é da polícia, não é da escola, não é da professora. A responsabilidade em instruir os filhos é dos pais. Não é a internet, não é o YouTube, não é o Facebook, não é... A responsabilidade de instruir os filhos é dos pais. O mano A foi lá, Senhor, me instrua como eu tenho que fazer. Como é que vai ter que ser agora? Para onde eu vou ter que ir? E se essa responsabilidade é dos pais, e se eu trago aquela hipótese de que os meus filhos vão me obedecer muito mais do que me ouvir, eles vão observar a minha vida e reproduzir a minha vida muito mais do que ouvir coisas que eu estou falando, há uma responsabilidade maior sobre o que eu devo fazer e como eu devo fazer as coisas. Às vezes a gente quer dizer, estipular data
até que ano eu vou instruir o meu filho? É até ele ser seu filho. Até ele ser seu filho. Né? Ah, mas ele já tem o dinheiro dele. Mas você, se ele vai obedecer, é outro problema isso aí. Aí depois a gente vai falar sobre a postura dos filhos diante dos pais. Isso é outro problema. Né? Mas nós precisamos instruir os nossos filhos por toda a vida. Vamos, alguns conceitos importantes. Por exemplo, Provérbios. Instrua o menino, Provérbios 29, né, eu acho? Ou é o 22? Provérbios 22, 6. Alguém lê para mim Provérbios 22, 6? Calma aí, instrua em quê? Instrua a criança no quê? No, né? Outro lê para mim, por favor. 22, 6. Ensina a criança no caminho. No caminho, mais uma vez. Mais alguém aí? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Segundo os objetivos que tem para ela. Essa daí pode rasgar, não tá boa não. Próximo. Aqui é só de crente. Não, a NVI, ela traz a presença dos irmãos, né? Para os nossos filhos lerem, é melhor. Porque eles vão entender melhor a palavra. Vão entender melhor a palavra. Só que com estudo, ela apresenta problemas. As novas traduções. Porque elas se baseiam na análise de tradução dinâmica, né? E não na análise de tradução tradicional da palavra ali mesmo. Tá? A revista Almeida, revista atualizada, tá? Ensina a criança no caminho que deve Em quê? No caminho. Né? Sabe por que eu estou dizendo isso aqui, meus irmãos? A maioria de nós sabe como é que lê esse versículo? Instrua a criança o caminho que deve andar. É no. Opa, vai dar diferença aí. O caminho e no caminho. O caminho, menino, vai para a igreja. Menino, tu tem que ler a Bíblia. Menino, tu tem que não sei o que. Isso é mostrar o caminho. Mas no caminho é caminhando dentro de. É estando junto no. É participativo do lado. Então, instrua o menino no caminho, é na caminhada junto. Não é que Deus serve, para ti serve, mas para mim só serve mandar tu ir. Não é isso. A orientação bíblica aqui é no caminho. Instrua a criança no caminho. E é no caminhar junto, no estando junto. Não é instrua o caminho. Eu mostrei o caminho. Mostrou, mas você foi um pilantra. Mostrou, mas você não seguia a palavra, você não estava na palavra. Mostrou, mas diante dessa situação você agiu desse jeito. Diante dessa situação você fez isso e aquilo. Você não estava no caminho como ele. Você não estava andando dentro dessas possibilidades, não estava. E se a sua consciência, se para a sua consciência, qualquer resultado que não seja aquele que você esperava, deixa ela mais tranquila. Se eu mostrei o caminho, né? E a pessoa que não fez, tudo bem, mas pela palavra, é você que tem que estar dentro dele. Você dentro dele, passando pela transformação, vivendo isso, transformando isso. Depois não tem o que fazer, tá? Então, todas elas é para o pai instruir a criança no caminho. Todas elas. Todas. E, inclusive, as equivalências dinâmicas, elas não trazem o caminho, elas trazem no objetivo, nas propostas. Acho que na linguagem, a da Melissa diz como ali, filha? 22:6, que é na linguagem de hoje. No caminho, olha. Ainda traz no caminho. A NVT, que é a versão Transformadora. é no caminho certo. No caminho, né, também. A NVI, né? A NVI normal, a tradicional. Então, assim, é papel dos pais instruir os filhos, gente.
É papel dos pais, instruir os filhos. Vamos lá, Provérbios 22, Provérbios 29, 17. 29, 17. 29, 17. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Mais uma vez aqui, ó. Corrija o teu filho e você terá descanso. E será um prazer para a sua alma. Então, é o 29, 17. Como é que é? Cartiga. Ali é de crente ali, ó. Aqui, vamos ouvir. Corrija o teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. Então, não, aqui ó, esse corrigir aqui, o que se levanta aqui, pessoal, é sob peia. O que se levanta aqui é sob peia. Se corrigir e precisar passar sob peia, tem que passar sob peia, né? A Bíblia não proíbe peia. A Bíblia não proíbe peia, né? Existem níveis para as coisas. Tem mãe que acorrenta o filho dentro de casa para não usar droga. Ela é uma mãe ruim? É o tratamento que precisa ser dado. Aí a minha que para fazer tudo pede. A minha Loreninha não sai de casa, não abre a porta sem... Mas tem uma coleguinha dela que vai lá, se eu deixar a porta marcando, ela abre, sobe e vai para não sei o que andar, não sei o quê. Então, a minha eu não preciso da corrente. Mas já tem que fechar a porta. Mas para outra, eu já tenho que ter um outro tratamento. Eu tenho que ter tratamento diferente para diferentes. Tratamentos iguais para iguais. Ela chega lá e vai falar com Né? Não que a Melissa não possa apanhar de hoje para amanhã. Mas até hoje nunca apanhou. Nunca apanhou. Por isso que é assim, né? Nunca apanhou. Loreninha com 3 anos já pegava tapa. Né? Mas, e também, né? Não é agressão, não fica marca de 5 dedos. Não é isso aí não, gente. Exatamente. Porque a maioria dos pais bate com raiva. Porque passou vergonha, porque quebrou alguma coisa e vai ter impacto financeiro. Aí quer essas coisas. A maioria quer mostrar poder, que eu que mando no meu filho aqui, ó. Né? A maioria bate por isso. Porque está estressado com coisa que teu filho não tem nada a ver. Aí vai querer descontar nele lá. A maioria é por isso. A maioria mostrar poder, raiva, financeiro que veio e ele quer fazer alguma coisa. E o teu objetivo é que ele mude de vida, então você tem que ter o instrumento certo para fazer isso. Um tapa de 5 dedos daquela ali dói menos do que cancelar o Instagram uma semana. Cancela o Instagram uma semana, meu irmão. Pelo amor de Deus, eu nunca mais faço isso. Não, para a pessoa. Então, assim, eu tenho que saber o efeito que eu quero produzir. O efeito que eu quero produzir. Né? Tem filho que só olha para a sola não sei nem se tem família ainda que tem uma sola na parede, né? Que antes tinha lá, a pessoa que era para ver, né? O medo lá. Mas o corrigir, ele pode ter todos os níveis, mas o corrigir nunca é extravasar uma raiva minha, mostrar poder meu. Ontem, por exemplo, a Lorena queria ir para a piscina, eu falei para ela que ela não ia, e ela começa a chorar. A maioria de nós somos dominados pelos nossos filhos. Eles é que mandam na casa. Nossos filhos mandam nas casas, nossos filhos acabam o casamento, os nossos filhos ditam as coisas que vão ser compradas para onde vai, e você tem que chegar no espelho, dar 3 tapas na sua cara e falar, quem é que manda aqui? Porque às vezes não é você não. Eu falei, filha, é o seguinte, pare de chorar, você não vai para a piscina, eu já falei para você. Ficou com raiva de mim, dormiu a tarde todinha. Não teve pé, não teve grito, não teve alteração de voz, não teve não sei o quê, não teve ameaça, né? Você não vai para a piscina, pare de chorar agora. Ela começa a chegar ali, ela fica dormindo a tarde toda, ela nem dorme, ó. Dormiu a tarde toda, uma benção.
Converteu. Os filhos queimando. Eu estava assistindo aquela série DNA do Crime, né? Quando eles roubam o ouro lá do aeroporto de Guarulhos, eles saem, roubamos 1 tonelada de ouro sem um tiro. Então você tem como educar o seu filho sem um tiro. Tem, sem um tiro. Precisa, falando, conversando, tal, explicando, tem tranquilamente. Tem tranquilamente. Né? Então, a responsabilidade de ensinar o filho é dos pais. Tá? Vou ler Provérbios 13, 24. Provérbios 13, 24. Diz assim: o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Olha aí, ó. O que retém a vara odeia o seu filho. E aí, mais um problema da sociedade pós-moderna, hein? Qualquer coisa que diz para o menino, ele fica revoltado, dá abalo emocional no menino, não sei o quê, não pode falar com o bichinho desse jeito, porque, sabe, isso vai produzir coisas nele. Não é essa a visão bíblica. A visão bíblica, a criança fica com trauma, né? A visão bíblica é que tem que haver repreensão. Tem que haver repreensão. Essa é a visão bíblica. A maioria das pessoas que não têm limites, ou moram na rua, ou estão presas em algum lugar, porque não tem como alguém colocar limite neles, e somente o Estado consegue impor limite sobre eles. Então, é preciso estabelecer limites, tá? Responsabilidade dos pais. Efésios 6,4 diz, Efésios 6,4 diz assim: vocês, pais, não provocam seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, eu não tenho dúvida, é papel dos pais ensinar os seus filhos. Não tenho dúvida. É papel dele ensinar os seus filhos. E, nesse sentido, eu finalizo lendo aqui Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Do versículo 6 em diante vai dizer assim, ó: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Também deve amarrá-los como um sinal na tua mão, e eles lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Olha a responsabilidade dos pais. Eu acho legal que ele não tem encarado. Aqui dá ensine-as com persistência aos seus filhos. Olha só, eu já falei, se quiser ouvir, não é isso. 6, do 6 ao 9. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Então, isso aqui, para os judeus, ele chama do Shema de Israel. Que todo dia, os que podem, mas pelo menos uma vez por semana, ele reúne os seus filhos para falar isso aqui. Né? E ele fala, responsabilidade dos pais. Inculcar, colocar na mente. Vocês já ouviram que tem famílias que ficam fazendo cartaz assim: você nasceu para brilhar, você vai passar, está faltando tantos dias. E você já ouviram pessoas falando sobre isso? E era a mesma coisa que nós deveríamos fazer em relação à palavra de Deus. É missão nossa. Só que o que a gente faz, gente? O pessoal lá de fora manda a professora educar os nossos filhos. E nós, a professora da escola dominical. É assim que foi feito. Nós não ensinamos a palavra como deveríamos ensinar, não trazemos as coisas como deveriam trazer, e ele diz aqui, você deve, essas palavras que eu te ordeno, deve guardar no teu coração, deve incalcar nos teus filhos, deve falar, aí ele fala aqui, ó, sentado, andando e deitado, você deve falar isso para os teus filhos. Aí é outro problema. Para que nós temos filhos
para não ter tempo para estar com eles? Para quê? Para quê? Para que eu vou ter um filho para não ter tempo para ficar com ele? Não tenho filho. Não tenha. Né? Eu tenho um filho para ter tempo para ficar com ele. A criança é criada, ela criada por pais com um nível de escolaridade altíssima, mas ela fala nós vive e nós vai porque é criada pela babá. Né? Ela tem outras pessoas que estão com elas. Criar filhos exige sacrifício, exige renúncia, exige muitas mudanças aí para a gente fazer segundo o que a palavra de Deus nos mostra. Dessa forma, como eu comecei falando, todo monstro tem um pai, ele foi criado de alguma forma. Os valores precisam ser vistos e revistos dentro da nossa vida e dentro da nossa casa. E eu concluo dizendo que, acima de tudo, uma família tem que ser vivida na base do amor. E nesse sentido, o seu filho tem que crescer sabendo que não há nada que ele diga, não há nada que ele faça, e não há nada que ele venha a ser que afetará o amor que você sente por ele. Nada. Ah, pastor, mas eu estou desse jeito, que eu estou incentivando ele a ir para um caminho errado. Não. Eu estou dando segurança para ele. Segurança de amor. Certeza de que se ele for encontrar. É isso aí. Eu estou deixando... o pastor Cid Mauro fala do pagode aqui, vocês não falaram nada, aí eu vou falar uma outra aqui. Para o filho tem que ser daquela música que é para o casal, né? De uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, e o meu olhar na porta esperando você chegar. Então, o filho tem que ter essa certeza. O pastor Cid Mauro pode, eu não posso. Né? Eu escandalizo. Né? O pastor Cid Mauro me escandaliza. Então, o filho... eu não sou carioca, né? O filho, ele precisa ter segurança, que independente do que ele diga, independente do que ele faça, independente do que ele venha a ser, porque às vezes meu filho tem que ser isso, 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 meu filho, minha filha tem que fazer isso, tem que ser isso. E aí eu produzo uma doença emocional nele, né? E aí ele tem que ter ciência. Estou fazendo o que o papai não gosta, mas ele é o meu pai, eu vou ser sempre filho dele, e ele vai sempre me amar. Eu tenho que ter essa base sempre, independente do que for. Tá bom? Essa é a introdução, porque a gente vai fazer aqui a ceia ainda, e aí no domingo que vem a gente continua, tá bom? Baseado aqui nesses livros. E outra coisa, irmãos, tem um princípio aqui, tem um princípio, eu não vou lembrar agora, é uma palavra em latim, se alguém quiser pesquisar depois, sobre o Coque e a Meire, que são os dois corintos, até um do lado do outro ali, vão saber mais sobre isso. O sacramento, ele é mais santo do que o sacerdote. E tem um termo em latim que vai falar isso. O que é isso? Irmã Raimunda casou e foi na igreja católica lá e tal, e aí descobriu que o padre era pedófilo, estava fazendo um monte de coisa errada. O casamento dela está inválido, porque o padre não prestava, porque o sacramento é mais santo do que o sacerdote. Isso se aplica a tudo. André foi batizado, descobriu lá que quem batizou dele foi um malandro e tal, o cara não prestava para nada. E ele fala assim: Branco, quero ser batizado de novo, porque o cara que me batizou não presta, o cara era um malandro, né? O sacramento do batismo dele não foi invalidado, mesmo ele tendo sido batizado por quem não prestava.
Entendeu? A lógica é essa. Tem um termo em latim que fala isso. E aí? O sacramento é maior. Por que eu estou te dizendo isso? Essas verdades que eu estou falando aqui, mesmo eu sendo mentiroso, são verdades que se aplicam. Tá? E mesmo se eu for um péssimo pai, porque assim, eu falo para vocês que eu sou um bom pai, tem que ser o filho que tem que falar, né? Mesmo eu sendo um mentiroso, e mesmo eu errando em muitas dessas coisas que eu estou falando para vocês, o sacramento é mais poderoso do que eu. Tá? Isso. E aí tem um próprio X que ele fala que você lidera o povo, o líder lidera o povo sem dizer uma palavra. Então, talvez a gente, eu não sei se isso vai acontecer, mas é capaz de a gente começar a encontrar princípios de liderança, de criação de filhos, andar em paralelo no mesmo estudo. Né? Com certeza. Porque, como a gente está tratando de adultos, né? Com certeza. Não tem como você ser um bom líder se você não tem você não lidera bem a sua casa, e aí o reflexo que está dentro de casa. No comportamento, você reflete nos filhos, né? 100%, né? Eles vão ser reprodutores daquilo que a gente... Então é capaz de a gente acabar andando em paralelo. Com certeza. Tem no latim, in persona Christi. Exatamente. A ideia que é Cristo que é uma pessoa. E aí, por esse princípio, quando a gente estuda teologia, é um dos que a gente mais aprende isso daí, né? Porque nem sempre eu sou tudo aquilo que vocês precisam ou que a palavra manda eu ser. Mas todos os dias eu esburro o meu corpo. Nunca vai ser. Essa é a verdade, né? Mas esburrar o Paulo falava isso. A gente nunca vai ser perfeito, mas a gente não pode deixar de pregar. Mas tentar cada dia viver aquilo que prega. Eu acho que foi a Paula que me mandou não sei se foi a Paula ou foi o Cleiton, um termo do Lutero, que ele diz assim: me disseram que quando eu ia ser batizado, eu ia morrer lá dentro d'água. Eu descobri que o bicho não morreu, eu tenho que matar ele todo dia, né? Então, o meu problema é esse. O problema é quando a gente deixa de matar. Exato. É isso. Aí não morreu lá no batismo, não sei se foi pouco tempo debaixo d'água. Tem gente que não deixa de matar e ainda alimenta. Ainda alimenta. Aí é o problema. Tá bom, meus irmãos? Então, espero que guardem isso e voltem no domingo que vem e convidem outras pessoas.